Quero convidar a amada igreja a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 19, onde nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 13. Texto bem conhecido, texto que gosto muito de falar ou declamar, logo quando nós ainda congregávamos todos aqui na igreja presencialmente, e havia um momento do cultinho, né? Um momento em que separava as crianças no culto à noite. Então chamavam-se as crianças aqui à frente, onde nós orávamos, né? É um momento muito agradável, muito bom, e esse é um texto que fala a respeito, fala sobre as crianças, um texto maravilhoso e que desde já, ou há muito tempo, a gente consegue perceber o quão magnífico é Jesus Cristo, pela maneira pelo qual Ele ensina a todos nós aqui hoje. Isso é maravilhoso, por isso que eu tenho o costume de falar que Jesus de fato era o pedagogo por excelência. Ele ensina de maneira tão clara, tão sucinta, tão maravilhosa, que nos deixa perplexos. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. No texto, no Novo Testamento, há inúmeras passagens de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo utiliza as crianças como exemplo de reino de Deus. Há exemplos maravilhosos. Temos no capítulo anterior, no capítulo 18, onde nós vemos Jesus dizendo: olha, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornais como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E olha mais, quando ele termina aqui o versículo 4 e 5. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Olha só a guarida que Jesus Cristo dá a todos aqueles que recebem as crianças no nome de Jesus Cristo. Olha a maravilha, olha a preciosidade dessa palavra, desse testemunho. Se a gente adiantar um pouquinho mais, no capítulo 21, nós vamos ver Jesus utilizar novamente as crianças, agora para responder uma indagação a um escriba, um fariseu. No versículo 14, quando Jesus está lá no templo, ele começa a curar, a ensinar, e nós vemos diversas curas maravilhosas ali. E vendo os escribas, os sacerdotes, principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouve o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e criança de peito tiraste perfeito louvor? Jesus citando aqui o capítulo 8 do livro de Salmos, versículo 2. Então a gente vê inúmeras referências às crianças. E talvez se eu perguntar aqui, não vou perguntar, justamente por causa da nossa mídia, né, nosso online aqui, para não perder esse tempo. Mas se eu perguntasse, eu tenho certeza que vocês me responderiam da seguinte maneira. Se eu perguntasse, fazer seguinte pergunta: quando a gente olha a criança, um recém-nascido, ou uma criança bem pequenina, qual é a principal
talvez adjetivo ou qualidade que nos chama a atenção. Quando a gente vê um recém-nascido, mês passado eu tive a oportunidade de batizar o meu sobrinho. Como é maravilhoso, como é grandioso, que privilégio. E a gente vê aquele pacotinho na mão da mãe, ou nos braços da mãe ou do pai, e a gente pensa logo o quê? Que pureza, que inocência, não é isso? E talvez se a gente perguntar, e muitos estudiosos talvez se debrucem, discutam a respeito do que seria ser como essa criança, ou o reino de Deus ser como essa criança, talvez nós tirássemos conclusões de que o reino dos céus é formado por pessoas inocentes, por pessoas o coração é puro, como uma criança. Talvez essas seriam as qualidades que nós observaríamos e entenderíamos que de fato é o reino dos céus. Não é verdade? Eu fiz essa experiência e perguntei em uns 3 lugares e as respostas foram justamente essas. Primeiro, a inocência. Segundo, a pureza. Mas a resposta correta, e que eu entendo aqui da palavra de Deus, Jesus pulsando, não significa nesses termos de pureza e inocência. A palavra de Deus não requer de nós a pureza e a inocência de uma criança para entrar no reino dos céus. Ou o reino dos céus não é formado se apenas nós tivéssemos o coração puro e inocente. Estaríamos talvez até perdidos. Cite-se logo Jeremias quando fala do coração do homem. Na verdade é enganoso. E Davi fala, olha, em iniquidade concedeu, em pecado concedeu minha mãe, deu a luz. Então, de fato, na inocência e pureza, não é bem o que Jesus Cristo está utilizando para falar a esses seus discípulos e a todos aqueles que estão aqui. Mas então, uma pergunta que não quer calar: qual será a qualidade, ou por que então Jesus chama ali aquelas crianças e fala, olha, se vocês não forem igual a essas crianças, não vão entrar de modo algum no reino dos céus. O que será então? Se não é pureza, não é inocência. Na segunda, quando eu abro essa pergunta, na segunda leva de respostas, a primeira que vem é dependência. Dependência. As crianças, quando estão no braço dos pais, elas dependem completamente, ou mesmo um adolescente, pré-adolescente, vamos dizer assim, um pré-adolescente. Não vou falar dos adolescentes, não vou apanhar, mas os pré-adolescentes, as crianças mesmos, os kids, você vê a dependência que eles têm do pai. E é esta justamente a relação de que Jesus está dizendo, está ressaltando, está grifando, está deixando a clara a todo mundo. É a dependência. Se nós não formos dependentes de Deus, nós de maneira alguma entraremos no reino dos céus. Há um conceito sobre dependência que diz o seguinte: a dependência é o que acontece quando algo está subordinado a outra coisa e, por conseguinte, depende dela. Uma relação de dependência, por conseguinte, é um vínculo no qual um dos elementos depende do outro. A grande realidade da nossa situação para adentrarmos ou para sermos considerados aptos para adentrar ao reino dos céus é justamente sermos dependentes de Deus. Essa relação, não existe relação talvez de igualdade entre nós, seres mortais, e Deus. Aqui é uma breve lição de Jesus para as nossas vidas. E tal qual, e é muito interessante que justamente logo em seguida, olha só, logo em seguida nós temos Mateus aqui registrando o encontro de Jesus com o jovem rico. Olha que contraste grandioso, que contraste maravilhoso. Por quê?
Porque o jovem rico, quando chega a Jesus, quando chega naquele lugar onde estavam os discípulos, os sacerdotes, os escribas, havia multidão, os discípulos, o jovem rico então chega e já indaga a Jesus: ó bom mestre, o que farei para herdar, olha só, herdar o reino dos céus? E aí Jesus fala: olha, guarda os mandamentos. E aí ele diz, ele retruca, né, responde uma tréplica ali, uma réplica: isso já faço desde pequeno. Desde pequeno eu já faço tudo isso. Mas Jesus conhecia o coração daquele jovem rico. E aí o que ele fala? Jesus diz, então falta apenas uma coisa para você ser perfeito. Perfeito. Vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Depois você vem e me segue. Olha só. O jovem rico então ficou feliz, vendeu tudo que tinha e foi seguir Jesus? O texto nos diz que, infelizmente, o jovem rico, ele sai dali triste, cabisbaixo, porque justamente ele era um cara muito rico. Tinha e detinha muitas posses. E aqui a gente começa nesse contraste aprender uma breve lição. A dependência deve ser única e exclusiva dos feitos de Jesus Cristo. O segredo dessa passagem é justamente essa. Nós devemos ser dependentes de Cristo, de Jesus, tal qual as crianças são dos seus pais. Nós devemos ser dependentes de Deus, das obras de Deus. E me chama a atenção ainda na história do jovem rico, quando ele vai embora, a cabeça dos discípulos talvez entraram em parafuso. Ficaram deslumbrados, espantados. Falaram: mas como assim? Talvez ficaram cabisbaixos. E aí Jesus, então, para acalmar a aflição dos seus corações, vai lá e fala: olha, é o seguinte, é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. E a gente conhece o texto, né? E então os discípulos espantados olham um para o outro, talvez com aquele olhar de surpresa, e falam: mas então, ou desespero, mas então, talvez você lembre até do Chapolin Colorado, né? Quem poderá me ajudar? Os discípulos dizem assim: olha, então, quem pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? E aí o texto fala brilhantemente, Mateus registra de uma forma formidável, que dá aquela pausa no texto, e diz que Jesus, fitando os olhos neles, em todos, parado, com essa questão no ar, fala: então quem pode? Jesus responde o quê? Ao homem é impossível. Ao homem é impossível entrar no reino dos céus. Ó que silêncio. Pensaram nisso? Ao homem é impossível entrar no reino dos céus. Mas graças a Deus que não para, Mateus não para por aqui, Jesus não para por aí. E fala: olha, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Olha que maravilhoso. Isso nos mostra, nos revela a distância que nós estamos de Deus. E ao mesmo tempo a distância que Deus percorre para nos unir novamente a Ele. E é somente por meio de Cristo Jesus que nós conseguimos passar essa muralha, ou esse abismo que foi feito através ou por meio dos nossos pecados, essa separação que houve. A cruz de Jesus, a cruz de Cristo, ele é um divisor. Ele é um divisor de águas, divisor de tudo. E ele divide inclusive o ser humano, a raça humana, em apenas duas. Aos princípios cristãos, apenas duas. Não existe outra possibilidade de classificação que não for essas duas. E qual é essa, pastor? Os crentes e os não crentes. Os não crentes, eu não estou dizendo aqui que são ateus. Não estou dizendo que são apenas ateus.
Os não crentes, você pode colocar aqui junto todos os religiosos, se você puder imaginar. Como assim, pastor? O que você está falando? O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer que tudo que é religioso, tudo que vai na labuta do ser humano, no trabalho do ser humano, para percorrer um caminho que é infinitamente longe um do outro, que é impossível para o ser humano, é considerado como religioso. É algo que é o ser humano trabalhando, tanto o religioso quanto o ateu. Mas espera aí, mas como assim o religioso e o ateu? O religioso e o ateu, sob a perspectiva da cristandade, do Cristo vivo, também é nesse sentido. Por quê? Porque o ateu, mesmo não crendo em Jesus, mesmo não crendo em Deus, ele acredita em outra coisa. Ele acredita que a sua justificação, a autojustificação, é por meio do trabalho dele, é por meio dos esforços deles, é por meio da vida dele, que ele consegue, através da ciência, através da sabedoria, através do raciocínio, através da razão, alcançar o inatingível, ou viver por si só. De uma certa maneira, o ateu também acredita nisso. O religioso, e aqui eu vou delinear o que é o religioso, no meu conceito, no meu ponto de vista, é todo aquele que quer superar esse abismo com as suas obras, ganhar a salvação com o seu trabalho, no sentido de que, eu preciso ir todos os dias à igreja para que eu consiga ser salvo. Já contei aqui uma vez uma experiência, um fato em que eu ouvi de um familiar, em que dizia que, olha, se eu for todas as vezes, todas as sextas-feiras do ano, acho que a primeira ou a última sexta-feira de cada mês, e no último mês do ano ir todas as sextas-feiras, a pessoa vai, ele fez até assim para mim, vai, o que significa isso? Vai direto para o céu. Isso é uma forma o quê? De trabalho, uma forma de tentar ganhar o céu com as nossas próprias mãos, o nosso próprio labor. A reforma protestante nos mostra muito claro sobre isso. Há alguns anos atrás, nós vimos o quê? As indulgências. É possível adentrar o reino dos céus através das indulgências. Nós pagávamos, nós prometíamos, nós fazíamos caminhadas, fazíamos talvez romaria, de um lugar ao outro, para pagar, para expurgar os nossos pecados, para adentrar o Santo dos Santos. Nós confiávamos nos nossos próprios braços, nas nossas próprias forças. Tudo que o ser humano faz para tentar ganhar os céus com a sua própria força, sua própria labuta, como se fosse mérito dele, nosso, eu coloco como religioso. Faz parte desse bloco do religioso, da religiosidade, entende? Talvez quando Adão e Eva caíram, a gente conhece o texto. Qual foi a primeira ação de Adão e Eva quando eles se veem nus? Eles cosem, acho que é assim, cosem, costura roupas de figueira, com folhas de figueira. Por quê? Porque ali eles já começam a tentar a esconder a sua fragilidade com a máscara, mascarar a fragilidade humana, e através da religiosidade, neste momento, neste ato, alcançar Deus ali, por favor. Então eu colocaria ateus, religiosos, todo nesse ponto, que não acredita, como os não crentes. É difícil, compreender. E aqui eu colocaria, inclusive, os fariseus e os escribas, que estão aqui ao redor de Jesus Cristo, conversando, inquirindo, falando, olha, vocês não guardam, vocês não lavam as mãos, vocês não guardam o sábado, vocês não fazem isso, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Desse jeito você não pode entrar nem no templo, vocês estão imundos, estão impuros, estão aqui por diante. Nesse sentido que eu vou falar que eles de fato não são os crentes.
São os não crentes. Por outro lado, o texto vai nos mostrar que existe um outro grupo, que é classificado como os crentes. Quem são esses crentes? São como essas crianças que se jogam nos braços do Pai. É isso que é requerido de nós. E é quando nós nos jogamos de fato aos braços do Pai, nós entendemos a nossa vida diante de Deus, nós entendemos que nós não podemos fazer nada. E diante de Deus, quando nós temos esse encontro, nós nos convertemos, nós percebemos que de fato nós não temos nada. Nós nos encontramos novamente desnudos diante de Deus. Olha isso. Não há nada que a gente possa oferecer. Me lembro até da passagem onde rei Davi ali está orando, né, entregando ali o seu reino numa última oração ali, se não me engano, segundo livro de Crônicas, se eu não me engano, ou segundo livro de, acho que é Crônicas mesmo, se não me falha a memória. Ele ora da seguinte maneira: olha, tudo é teu, nada é meu. E Davi, a gente sabe que ele era rei, ele era dono ali do império ali de Israel. E ele chega para Deus e fala isso. Se a gente olhar os salmos, todos os salmos que nós vamos ver, todo salmista vai falar: por amor do teu nome. Os crentes são aqueles que creem na obra salvífica de Cristo Jesus, de fato como ela é. Não há nada que nós podemos ou que nós possamos agarrar aqui na terra para levar para Deus e falar assim: olha, eu fiz isso. O texto em Isaías é maravilhoso, quando nos diz e abre as nossas mentes, dizendo que todas as obras do ser humano, de justiça do ser humano, são como trapo de imundícia. E trapo de imundícia não serve para mais nada. É pano podre, cheirando mal. Essas são as obras do ser humano. Daí a gente pode, talvez, ficar em desespero. Desespero por quê? Porque, olha, se eu não tenho nada para oferecer a Deus, como é que eu vou me entregar? É aí que a gente olha para a obra salvífica de Cristo, lá na cruz do Calvário. Não fomos nós que ultrapassamos o abismo do pecado. Muito pelo contrário, foi Deus. É Deus quem vem em direção ao ser humano. Há uma grande diferença. E é justamente os crentes dessa segunda categoria que creem que de fato essa obra de Cristo Jesus nos dá a garantia de entrada no céu. Paulo vai nos ensinar que é de fato assim para que ninguém se glorie. Olha só, apóstolo Paulo na carta aos Romanos, imagina só se a gente consegue ali, impossível até imaginar, eu não consigo imaginar, mas consegue fazer alguma coisa e chega para Deus e fala: Deus, eu consegui aqui, eu não quero, tal. E é tão sério isso, meus amados irmãos, é tão sério a gente chegar para Deus ou imaginar que nós possamos barganhar a salvação. É tão sério que todas as vezes que nós fazemos isso, na grande realidade, o que nós estamos fazendo é mitigando a obra salvífica de Cristo, dizendo que o sacrifício vicário de Cristo, na realidade, não valeu, não serviu para nós, para a gente não precisa. É como se nós tivéssemos uma dívida impagável, e aí a gente chega com R$1 e fala: eu quero pagar minha conta. Eu não quero a ajuda de Jesus, eu não quero o auxílio de Jesus, que está ali para pagar a conta. Está ali para pagar, e essa conta não saiu de graça, para Deus. É grátis para nós, mas não saiu de maneira gratuita. Deus pagou, Deus sofreu por nós. Não foi nada assim: ai, que conto de fada, que coisa maravilhosa. Muito pelo contrário, exigiu algo extremamente precioso, o sangue perfeito de Cristo Jesus. E é esse sangue que nos limpa, nos purifica de todo pecado.
Por que eu falei tudo isso? Porque exatamente quando eu vejo o texto do capítulo 19, onde eu vejo Jesus tomar essas crianças e dizer, olha, se vocês não se converterem, não ser como essas crianças, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Tudo que eu falei aqui, eu vejo ao ler esses 3 versículos, que nos ensinam e nos escancara a realidade de Deus e a nossa realidade. Nos mostra 2 categorias, os crentes e os não crentes. E não existe outra categoria. Me recordo certa vez, há 10, 11, 12 anos atrás, quando eu perguntei para um pastor, falei, olha, pastor, eu tinha acabado de me formar como em direito, estava já começando a advogar, e eu queria saber o limite, dessa graça. Falei, Deus, mas qual que é o limite ali, pastor? Até onde a gente pode ir? Ele virou para mim e falou, você está com papo de advogado, Aí cheguei para minha esposa, expus, né, o caso, perguntei assim, ele falou, está com papo de advogado, ele deu risada. Ela olhou para mim, a Rúbia, né, minha esposa, olhou para mim, mas que limite? Não tem limite, ou é ou não é, ou é a graça ou não é. Falei, nossa, é de fato, e é a grande verdade, ou nós colocamos e descansamos em Deus com a nossa fé, e aqui a fé, meus amados irmãos, é adoração. Você crê é uma adoração. A palavra de Deus fala que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A fé, quando nós cremos, nós de fato estamos adorando a Deus. Somos de fato homens e mulheres, crianças, kids, teens, adolescentes, que adoram a Deus, idosos que adoram a Deus. Quando nós cremos, quando você crê, minha amada irmã e meu amado irmão, você está adorando, você se tornou esses homens e mulheres que são de fato homens e mulheres que adoram a Deus em espírito e em verdade. Olha que maravilhoso. É para a gente descansar, é para a gente ter paz, é para a gente ficar tranquilo, repousar, saber que nós somos dependentes de Deus. E tal qual nós, quando crianças, nos atirávamos nos braços do Pai, talvez quando a música cantou, se eu não me engano foi essa, né? Não é isso? É dessa maneira que nós devemos fazer, saltar esse infinito que nos separa de Deus em fé, por meio de Cristo, a Deus. E por fé, saber que Ele vai nos amparar. Por fé, saber que Ele não vai nos deixar cair. Por fé, saber que essa vida que nós vivemos aqui, presente, é uma vida que nós caminhamos junto com Deus. Ele não nos deixa sozinhos. Tal qual o Pai cuida do Filho, Deus cuida de nós. E a palavra de Deus nos ensina ainda que uma exceção, se houver um pai, uma mãe que porventura se esqueça dos filhos, a palavra de Deus nos diz que de maneira alguma Ele se esquece de nós. Há um texto de Isaías também, de maneira maravilhosa, escrito assim, que Deus tem nas suas palmas, escritos, de maneira que não dá para apagar mais, os nossos nomes. Olha que maravilhoso! Isso é descanso. Aqueles que não creem não têm esse descanso, porque estão sempre na neura de tentar a cada dia ganhar a sua salvação com os seus próprios méritos. Estão no mundo de trevas, infelizmente, um mundo de pecado. Eu falei que a fé é uma adoração, não falei aqui? Pois o não ter fé é um pecado. O não ter fé já é um pecado. É como se nós falássemos para Deus que, olha, a gente não quer nada disso, a gente não quer nenhum relacionamento. A grande realidade é o que todos nós já ouvimos desde pequeno. O homem e Deus está em guerra. Essa paz, aliás, vamos olhar aqui, ó. O homem está em guerra com Deus. Essa paz
só pode ser alcançada, ou só foi alcançada por meio de Cristo Jesus. E nós só podemos desfrutá-la quando nós repousamos, ou repousarmos em Deus, crendo que Ele fez tudo por nós, por Deus. Que nós possamos, meu amado, para terminar, para concluir, que nós possamos de fato pensar aqui não como homens e mulheres, ou cair nessa ingenuidade. Tem que ser como criança. Às vezes a gente pode até cair, é claro que é uma caricatura, né? Talvez de, vou me vestir como criança. É coisa mais ridícula. Então, tem coisa mais ridícula que adulto se vestir como criança, não é verdade? Já viu? Até comédias, né? A gente vê lá adultos que se vestem de crianças. É ridículo. Ou comediantes, né? É ridículo. Deus quer que nós sejamos crianças no sentido de dependência, mas não quer de nós uma mentalidade infantil. Isso a gente tem que deixar bem claro, infantil. Ele quer de nós maturidade de saber que nós chegamos até ali e nos entregamos de fato e descansamos na mão de Deus. Nós possamos ser essas crianças dependentes de Deus, que nós possamos converter nesse sentido. Amém? Que Deus abençoe a vida dos meus amados irmãos e irmãs que estão nos assistindo.